Muito bem, pessoal. Então, vou fazer aqui uma gravação de alguns recursos para vocês, certo? Eu acredito que esses recursos, assim, eles serão de auxílio. Opa! Então, esses recursos aqui vão auxiliar vocês na hora de fazer atividade. Então, só relembrando essa atividade, a atividade que nós estamos trabalhando, né? Então, aqui eu tenho os 3 servidores, certo? E eu tenho um router aqui na matriz. Pode ser que os parâmetros de rede de vocês estejam diferentes do meu, porém eu vou abrir aqui o meu router, ó. Ué, cadê o router? Deixa eu pegar ele aqui. Então, eu vou pegar o meu router da matriz. Vou verificar ali as interfaces. Vou entrar no modo privilegiado. Vou verificar as interfaces. Então, ele mostra para mim que as interfaces estão tudo ok. Deixa eu diminuir um pouco essa fonte aqui para melhorar a visualização. Diminuir o tamanho da fonte, né? Muito bem. Então eu tenho aí a seguinte situação, tá mostrando para mim as interfaces dele, né? Então eu tenho uma giga 192.168.50 e tenho a 0/1 211.10.10, né? Então essa giga 0/0, ela vai me conectar aqui, ó, com essas máquinas com servidores, né? Então os servidores estão na mesma rede da giga 0/0, ó. O 92.168.50.2, o 92.168.50.3, o 92.168.50.4, né? E a minha giga lá é o 50.1. Nos servidores, importante a configuração aqui do IP. Pode observar, o IP do servidor é 52, mas o gateway dele é 51. Ou seja, o gateway dele é o router, justamente porque quando esse servidor ele for requisitado na rede, ele vai responder justamente por meio do gateway dele, que é o router. Tudo bem? Muito bem. E assim acontece com os demais também, certo? Então eu posso fazer um teste aqui, ó, com o meu router. Eu vou fazer um ping 192.168.50.2, que são servidores, né? Para verificar o 3, né? Para verificar se os servidores estão respondendo. O 4, ele também está respondendo, certo? Ou seja, a comunicação ali entre o meu router e os servidores que estão na rede dele está ok. Tudo bem? Então, eu tenho aqui as redes de contingência, né? De link titular e link de contingência para cada localidade. Quando eu pego aqui a minha tabela de roteamento, então, basicamente, eu tenho ali oito redes, né? Nas WANs. Então, vamos só relembrar aqui. Eu tenho 8 redes nas WANs. Por quê? Eu tenho a matriz com as filiais, são 4 filiais. Cada filial eu tenho o link titular e tem também a contingência.
Então, serão 8 links, certo? Quando eu dou aqui um show IP intbri, ele vai mostrar para mim esses links seriais. Ó. Na minha serial 0/0, eu tenho o IP 200.0.0.1. Na serial 0.0.1, eu tenho o IP 200.0.0.5. E assim sucessivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 UANs para conectar o meu router com as filiais. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um showroom aqui. E eu vou listar aqui que já foi configurado a parte do RIP dele, né? O router RIP. Então, o que nós observamos aqui, ó? O RIP é o protocolo de roteamento que vai certificar de pegar as informações das redes do meu router. Vamos imaginar que é a política da boa vizinhança. O router, ele vai procurar os seus vizinhos para informar qual é a identificação dele. Essa identificação são as redes que pertencem a ele. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Por uma questão de segurança, o router ele só vai divulgar para os vizinhos as redes que eu permitir que ele divulgue. Então, como que vai funcionar isso? Nós observamos que esse router aqui, ó, ele tem aqui, ó, a rede 192.168.50, a rede 211.10.10 e tem a rede 200 para as WANs. São 3 redes, certo? Mas quando eu venho aqui, ó, num showroom nele, o que eu observo? Que no RIP dele, eu estou divulgando apenas 2 redes, que no caso é a minha rede que tem lá o contato, a comunicação dos servidores, e tem a rede Classful, que é dos links de WANs. Lembrando desse detalhe, eu informo, quando eu estou configurando, né, o versionamento do RIP, vou lá, entro no modo de configuração, router RIP, aí o version espaço 2 e as redes, certo? Eu estou divulgando 2 redes, a rede dos servidores e a rede das WANs. Aquela terceira rede lá, que é do meu escape lá da rota default, que é o acesso à internet, eu não estou divulgando, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quando esse router ele chegar até os seus vizinhos, lembrando disso, que o router ele divulga a tabela de roteamento dele para os vizinhos, aqueles que estão diretamente conectados a ele. Como que nós podemos visualizar isso nesse cenário? Nesse cenário significa o seguinte, que o router da matriz, ele vai divulgar, no caso, para os 4 vizinhos. Porque todos os 4 estão diretamente conectados a ele. Então, como eles estão diretamente conectados a ele, o que vai acontecer aí? Ele vai divulgar para os 4. Agora, imagine, por exemplo, o caso desse router aqui do Pará, ó. Esse router aqui do Pará. Então, o que vai acontecer? Esse router do Pará, ele não vai divulgar para todos. Quando ele for divulgar a tabela de roteamento dele, as redes dele, ele vai divulgar somente para o vizinho dele. Quem que é o vizinho dele? Aquele que está diretamente conectado a ele. É justamente o router da matriz. Então, ele vai pegar a tabela de roteamento dele, vai pegar as redes dele, vai chegar lá nesse vizinho, que é o router da matriz, e vai informar o seguinte: olha, eu estou aqui lhe entregando
a minha tabela de roteamento e informando para você que as minhas redes que eu conheço são essas daqui. E entrega o pacote. Por sua vez, como que a gente pode visualizar isso aqui, né? Eu pego aqui, ó, abro o router do Pará. Aí lá no router do Pará, eu vou visualizar essa tela aí, ó. Essa aqui é a tabela de roteamento dele. Então, o que que acontece? Nessa tabela de roteamento, nós observamos que ele tem conhecimento das redes dele. Por exemplo, quando nós vemos aqui o Lzinho, quer dizer que é uma rede local, é uma rede dele. Quando nós vemos aqui um R, o R significa que ele aprendeu essa rede por meio do protocolo RIP. Ele tomou conhecimento dessa rede 192.168.4 por meio do protocolo RIP. A rede 192.168.50 não é dele, ele aprendeu por meio do RIP. Fora as outras redes que tem aí para baixo. Então, o que, que vai acontecer? Ele pega a rede dele, chega lá no router da matriz e entrega toda essa tabela. Todos os quatro routers das filiais farão isso para a matriz. O que, que vai acontecer? A matriz, por sua vez, vai atualizar a tabela de roteamento dela. Né? Ela vai atualizar a tabela de roteamento dela. Aí, quando nós olhamos a tabela de roteamento dela, ela vai estar com os endereços que ela aprendeu por meio do RIP. E adicionado esses endereços na tabela dela, junto com os endereços que ela já tinha conhecimento. Ó. Esse, o 92.168.50.0, é uma rede que está conectada a ela, ao CZIM, através da giga 0/0/0. Ou seja, esse router sabe que naquela giga 0/0/0, ele tem caminho para encontrar essa rede 92.168.50.0. Tudo bem? E daí assim sucessivamente. Então, vou só apresentar como um exemplo aqui, né? Eu vou refazer. Eu já habilitei nesses routers. Deixa eu ver se eu habilitei em todos. O protocolo RIP, né? Eu não me lembro exatamente se eu fiz em todos. De qualquer forma, vamos verificar aqui. Eu vou dar um show IP route. Esse aí já tem o RIP habilitado também, né? Pelo que eu estou vendo, todos estão com o RIP habilitado. Mas eu vou fazer o seguinte aqui. Vou dar um show. E tá o router RIP, né? Eu vou entrar no modo de configuração. Eu vou dar um no router RIP. Opa. Ambíguos. Então, na realidade, quando eu dei o no router Paraná, localidade. Então, vocês podem observar, quando eu dou um show aqui, ó, eu vou caçando o router RIP. Tem as configurações das interfaces, tem as gigas, seriais, tem as seriais. Pode observar que eu tinha configurado o router RIP. Quando eu dou no router RIP, eu desabilito o protocolo que estava habilitado. Então, o que eu tenho que fazer para habilitar o RIP nesse router? Por quê? Se eu dou um showroom nele, o que vai acontecer quando eu dou um showroom nele? Quando eu dou um showroom nele, ele vai mostrar para mim as configurações dele. Na verdade, eu dei um comando errado aqui, né? Eu tenho que dar o show IP
INT-BRI. Então, quando eu dou o show IP INT-BRI, eu tenho conhecimento aqui, ó, da giga 0/0, que é a rede local desse router. Eu tenho conhecimento da serial 0/0 e da serial 0/1. Note um detalhe, tanto a minha serial 0/0 quanto a minha serial 0/1, a rede padrão é a mesma. A rede padrão é a mesma. Só que eu sei que são sub-redes diferentes. Eu não preciso especificar o endereço de rede da sub-rede. Eu coloco o endereço de rede padrão. Quando o protocolo que tem a capacidade de ler a máscara e vai entender que trata-se de uma sub-rede, ele vai fazer o end, e quando ele fizer o end, ele já vai trazer para mim o endereço de rede da sub-rede. Quem faz isso aí para mim é o protocolo mesmo. Eu não preciso ficar me preocupando com isso. Então, se eu tivesse 10 sub-redes da mesma rede padrão, eu iria informar apenas o endereço de rede padrão, que é o que eu vou fazer, por exemplo, aqueles dois casos lá. Eu vou configurar esse router aqui, ó, conf-p, router hip. A minha primeira rede lá, ó, é o 92.168.40, a rede padrão, class full. O 92.168.40, ó, para isso daqui, ó. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui o versionamento, V espaço 2. Aí, coloco net de rede, net de network, o 92.168.4.0. Enter. Pronto. Já estou divulgando a minha rede. Agora, vamos ver um detalhe aqui. Vou dar um Ctrl Z para sair da configuração. E eu vou dar aqui um show IP route. Eu vou dar um show IP route para listar a tabela de roteamento. Pode observar que, embora eu coloque lá, eu configurei o RIP, o meu protocolo RIP, ele está divulgando aquela rede. Qual rede? A rede da LAN dele. Ele está divulgando a rede da LAN dele. Se ele está divulgando a rede da LAN dele, ele está divulgando para quem? Para ninguém, pessoal. Por que para ninguém? Olha, quando eu peço para listar a tabela de roteamento dele, olha o que ele me cita aí, ó. Ele mostra para mim e falou, ó, só tem as redes locais, as redes dele. Tanto que ele tem aqui, ó, o 92.168.40, que eu sei que é minha rede local, inclusive eu estou divulgando ela, habilitei o RIP para divulgar ela. Aí ele sabe que ele tem a rede e o IP, aqui, ó, /32, lá naquela interface 0/0. E ele tem conhecimento também, ó, de que tem essa rede 200.000/24. E olha só o que ele faz aqui, /30. /30 é o caso da sub-rede, do link de WAN. E ele identificou o seguinte, olha, 200.00/24/30 é o IP, certo? É o IP da interface. Aí ele identificou, quer dizer, 24/30 é o endereço de rede da sub-rede. O /32, no caso ali embaixo, é o endereço IP da interface, que é /32. Então, são duas sub-redes que ele identificou. Só que essas duas sub-redes é o link titular e a contingência dele, certo? É o link titular e a contingência dele. Fora as redes dele, ele não tem conhecimento de nenhuma outra. Então, nos outros routers, eu já habilitei o serviço de roteamento dinâmico por meio do RIP. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou habilitar esse router a divulgar para o exterior, para os outros routers, para o vizinho, as redes dele.
Então, não adianta eu habilitar ele para divulgar uma rede interna e não dar a ele o caminho para outros routers, né? Porque ele vai divulgar a rede justamente por meio da interface que eu habilitar. Então, eu vou pegar nesse router aqui, ó, eu vou habilitar ele para divulgar essa rede padrão aqui, ó, essa rede. Então, eu entro lá, ó, conft router hip v espaço 2, aí eu vou colocar lá net 200.0.0.0. Coloco lá a net que ele vai divulgar e enter. Era só essa que eu precisava fazer. Dou um Ctrl Z e agora eu vou dar um show IP route para que eu possa listar a minha tabela de roteamento. Só do fato, preste atenção, pessoal. Essa rede 200 é a rede que tem as minhas UANs, os meus links seriais. São as portas que vão prover a comunicação do meu router com os vizinhos dele, certo? É a porta que vai prover a comunicação do meu router com os vizinhos dele. Então, quando eu habilitei para ele divulgar por meio daquela interface lá, daquelas redes, o que aconteceu? Ele já foi bater, colocou, habilitou o protocolo e lá naquela interface específica ele já foi bater lá nos vizinhos e ele divulgou. Quando ele divulgou, o vizinho também já retribuiu para ele a tabela de roteamento. Tanto que, olha só como que aumentou a tabela de roteamento. Olha os R's ali, ó. Quando nós observamos todas essas marcações aqui, ó, lá em cima, ó, ele aprendeu a rede interpretando isso aí, ó. Ele tomou conhecimento da rede 192.168.1.0/24. Então, ele tem aqui informação que a distância administrativa dela é 120. E todos aqui, se vocês forem observar, é 120 também. Mas por que a distância administrativa ali é 120? Porque o RIP, o protocolo RIP, a distância administrativa dele é 120. Agora, olha que detalhe interessante. Esse número 2 aqui, ó, quer dizer, é a quantidade de saltos que esse router tem que dar para chegar nessa rede. Tem que passar por dois routers. E aqui é o caminho por onde que ele está indo, e aqui o tempo em que foi feita a atualização da tabela de roteamento. Então, a tabela de roteamento foi atualizada exatamente 1 segundo ali, né? Então, tem o tempo de atualização. E a serial por onde ele está indo é essa serial 0/0/1, certo? Então, aqui no caso, ó, ele detecta até 2 caminhos, né? Quer dizer que ele tem que passar, ó. Ele tem que passar por essa serial, por esse IP e por esse aqui também, certo? Ou seja, é muito simples habilitar o protocolo de roteamento do RIP, certo? E pode observar que ele funciona. Como nos outros já estava habilitado, quando eu habilitei nesse aí, ele já atualizou a tabela de roteamento dele. Então, é o que deve ser feito, quem não fez ainda, né? É o que deve ser feito em cada router. Lembrando, cada router vai divulgar as suas redes, tá bom? Eu não preciso me preocupar com a rede do vizinho, eu tenho que me preocupar em divulgar a minha rede, que é o que eu fiz ali, certo? Muito bem. Agora, eu vou habilitar aqui alguns acessos, né, que nós precisamos ter para poder acessar o router. Tudo bem? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é com respeito ao acesso local. Então, quando eu dou aqui um showroom, vocês vão observar que eu vou dando enter aqui, e quando eu chego lá no final das configurações,
Então, eu tenho essas lines aqui. Eu tenho a line console, a line auxiliar e a line VTY. Né? O line VTY é uma line que eu vou comentar um pouco mais adiante, mas ali vamos primeiro na line console. Então, a line console está relacionada à segurança local do router. Então, imagine que uma pessoa ela tem acesso ao hack de equipamentos, de ativos, e daí com acesso ao hack, ela vai lá e acessa as informações, não tem senha, nada, ela entra, bagunça, apaga o código, faz o que quer. Para evitar isso aí, nós temos o recurso de prover a segurança. Qual que é a segurança? Prover uma senha. Exigir que o usuário ele tenha uma senha e que faça a autenticação. Então, como que é feito isso? Então, vamos fazer a configuração aqui, tá? Eu vou entrar no modo de configuração, conft, aí eu vou especificar a line, e a line com 0, certo? E daí eu vou colocar a senha. Vou colocar essa senha aqui para ficar padrão, tá? Password Cisco, certo? Aí dou um end aqui, beleza? Aí o que que acontece? Eu vou testar aí se está funcionando, né? Então eu vou dar um WR para salvar. Mais adiante eu vou explicar a questão para salvar as configurações. E eu vou reiniciar o equipamento. Confirma o processo de reinicialização? Sim. Bom, ele reinicializou, eu dou um Enter. Opa. Olha só. Ele não deveria pedir senha para mim? Ele não pediu senha. Porque nessa tela aqui eu estou simulando como se eu estivesse local acessando o router. Certo? Ele não me pediu senha. Será que está configurado? Eu vou dar um showroom novamente. Olha, lá está configurada a Line Console. Aqui tem a senha que eu devo digitar. Mas tem um detalhe, pessoal. Tem uma simples linha que eu não coloquei. Então, vamos lá. Vou entrar no modo de configuração. Line com 0. Aí eu vou colocar lá login. End. Ctrl Z, WR para salvar. Eu vou fazer aqui o reload dele. Aí eu vou lá, dou um Enter. Olha só o que está acontecendo. Então agora ele já está exigindo de mim uma senha. Fala, olha, tem que digitar a senha, né? Aí eu vou lá, Cisco. Não foi. Pode observar que quando eu digito a senha é semelhante ao Linux, né? Ele não aparece a senha, é uma questão de configuração, de segurança. Se ele aparece a senha, você consegue visualizar a quantidade de caracteres, né? Então daria para fazer uma engenharia social. Aí eu digitei a senha correta, aí ele pegou, liberou o acesso para mim. A partir dali, ó, ENA, showroom, consigo listar a configuração. Beleza? Mas pensa assim, eu digitei a senha e ele liberou para mim o acesso. Aí eu entrei no modo privilegiado. Então tem uma outra senha que nós colocamos para que, por mais que a pessoa consiga ter acesso ao equipamento, ela não consiga, ela tem um acesso limitado, ela não consiga, por exemplo, alterar as configurações, que seria no caso no usuário privilegiado. Então,
eu preciso habilitar uma senha para o usuário privilegiado, que daí vai exigir da pessoa uma outra senha. Então, eu vou dar um conft, aí eu vou dar um enable password, de enable, né? Enable password, eu vou colocar lá, vou colocar redes, certo? Ou seja, aqui eu estou dizendo que a minha senha de enable, ela é redes. Redes é minha senha de enable. Enter. Dou um Ctrl Z para sair do modo de configuração, dou um WR para salvar as configurações. Vou dar um... Na realidade... Bom, vou dar um reload aqui novamente. Então, eu vou dar um Enter. Ali, para fazer o login inicial, né? Ele já me pede a senha, eu vou colocar lá a senha. Opa. Bom, beleza. Eu consegui acesso ao router. Só que o meu aqui, usuário, tá o usuário convidado, ó. Tá o router maior, o usuário convidado. Então tem que entrar no modo privilegiado. Aqui eu consigo até, olha lá, ó. Showroom não dá. Show e Paint Brino, olha lá, até eu consigo visualizar as interfaces. Mas verificar as configurações, ó, não dá. Então, aí eu preciso digitar o ENA para entrar no modo privilegiado. Quando eu digito o ENA, ele pede para mim a senha agora. Aí eu digito lá a senha. Aí ele libera para mim do modo privilegiado. Então, são duas senhas de segurança. Então, meus routers já têm as configurações de rede, certo? Os parâmetros de rede. Aí eu já tenho a configuração do RIP para a comunicação entre os routers. Eu já habilitei a senha para o modo usuário, né, para o acesso local, e habilitei a senha para o modo privilegiado também, certo? Muito bem, agora eu vou habilitar uma senha para o acesso remoto, porque você precisa fazer o acesso remoto para fazer o gerenciamento do router, tudo bem? Esta senha, quando eu dou um showroom aqui, eu tenho que configurar este acesso aqui, ó, que é o acesso VTY, tudo bem? Então eu vou lá dar um conft, eu vou colocar line VTY 04. Então o que significa line VTY 04? A contagem começa no 0 e ela termina no 4. Isso significa que de 0 até 4 é 5, são 5 números. Então eu tenho a line VTY, são canais, né? São linhas de comunicação. Então eu tenho a line 0, eu tenho a line 1, a line 2, a line 3 e a line 4. Da line 0 até a line 4 são 5 lines. Ou seja, isso significa que eu posso ter até 5 conexões simultaneamente no meu router. 5 conexões remotas. 5 acessos remotos simultaneamente ao meu router. Certo? Antes, os routers vinham com um número padrão assim de 200, 500 conexões simultâneas. Agora você imagine 500, 200 pessoas penduradas ali no router. Então, ia sobrecarregar a questão de processamento, memória. Então, não é sensato, né? Então, quando você especifica ali, ó, line VTY04, eu estou dizendo que o meu router, ele permitirá 5 conexões simultâneas de acesso remoto. Aí, a pessoa vai logar, tem que especificar a senha. Qual que é a senha, né? Eu posso colocar password ou simplesmente pass, né?
Coloco lá Cisco. Aí tem um detalhe. Eu preciso colocar algo que vai impor, vai obrigar o usuário a logar. Porque se eu não colocar uma palavra ali que é login, a simples fato de colocar login ali, é que eu estou dizendo assim, ó, a pessoa tem que logar. Ela tem que efetuar o login para conseguir fazer o acesso remoto. É igual o acesso local, né? Aí eu dou um end. Pronto. Terminei. Simplesmente isso aí, ó. Entro no modo de configuração, especifico a line, né, o serviço que eu quero liberar, coloco a senha que o usuário terá que utilizar, coloco aqui a palavra login para obrigar o usuário a fazer login. Se eu não colocar essa palavra, ele não será obrigado a fazer login. E eu coloco um end, quer dizer que finalizou a configuração. Bom, agora eu preciso testar, né? Bom, como que eu vou testar? Eu vou dar aqui um show IP intbri. Vamos lá, 200.0026. Eu abro aqui o meu router da matriz. Aí eu vou show. Espera aí, vou dar um ping lá, né? Ping 200.0.0.26. Bom, então aqui eu fiz um ping. Eu fiz um ping lá no meu router que eu configurei o acesso remoto. Então, como que eu vou fazer o acesso remoto? 200.0.0.26. Pode observar, ó, quando eu digitei aqui, ó, 200.0026, ele tentou o acesso, abriu, aí tá falando assim, ó, precisa fazer a verificação de usuário. Qual que é a senha? Qual que é a senha que eu coloquei para o acesso remoto? Aí eu vou e coloco lá. Cisco, opa. Pronto, passou, certo? Aí eu vou entrar no modo privilegiado. Aí ele vai pedir a senha. Qual que é a senha que eu coloquei no modo privilegiado? Redes. Pronto, né? Ficar errando a senha tantas vezes não dá, não. Mas pronto, tá lá, redes. Agora eu estou no router Paraná. O router Paraná é o daqui, ó, né? Tanto que se eu abro ele aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Paraná, né? Aí eu vou pegar, mudar aqui para minha matriz, o router através do router da matriz, eu estou acessando o router lá do Paraná. E daí eu poderia fazer as configurações dele tranquilamente. Agora tem um detalhe, deixa eu sair aqui do conft. No enable password. Deixa eu ver aqui no router do Paraná. Olha lá, ó, eu fiz um acesso remoto, configurei, e lá no meu router mostrou, ó, foi configurado. Aí eu vou dou o showroom nele. Eu dou um showroom nele e eu vou observar as configurações dele, ó. Pode observar que aqui, ó, tem o RIP, mas já está faltando algo que não está aparecendo para mim. Se eu dar aqui um exit, olha, eu vou entrar no router novamente. Ele vai pedir a senha, eu coloco a senha. Ele entra, quando eu dou um EN aqui, ó,
ele já vai e ele não pediu senha para mim. Então, uma alteração que eu fiz através da configuração remota desse router. Agora, dê atenção a um detalhe, ó, que aqui eu estou remotamente acessando ele. Então, eu vou dar aqui um exit, né? Encerrei a conexão. Pode observar que o meu hostname aqui agora é da matriz. E daí eu vou tentar acessar novamente o meu router lá do Paraná, que é o 200.0.026. Enter. Olha, quando eu tentei acessar ele, bateu lá, ok, está pedindo para mim a senha. Daí eu coloco lá a senha. Beleza? Foi. Aí eu dou um ENA. O que está acontecendo? Eu acessei ele através da senha de VTY, né? Eu estou do Paraná. Se eu quiser dar um show IP intbri, ele mostra para mim lá os IPs do router lá do Paraná. Agora, se eu precisar, por exemplo, dar um showroom para listar as configurações, ele não aceita. Por quê? Porque eu tenho que estar no modo privilegiado. Então, remotamente, eu vou entrar no modo privilegiado. Aí ele fala, ele não permite, ou seja, se eu estiver acessando um router remotamente, para mim entrar no modo privilegiado, eu tenho que ter neste router remoto a senha de enable habilitada. Do contrário, ele não vai permitir que eu avance. Então, eu volto aqui no meu router lá do Paraná. Eu volto no router do Paraná. Então, eu vou ter que fazer o quê? Entrar no modo de configuração e habilitar a senha de Enable. Enable PS Cisco. Enter. Pronto. Aí eu volto lá no meu router da matriz, onde que eu estou acessando remotamente o router do Paraná. Aí dou um Enter. Olha só, agora ele já pediu o usuário. Aí eu simplesmente coloco lá o usuário que eu configurei na senha de Enable e ele passa. Então, nós já configuramos ali a senha para Enable, para o modo privilegiado, a senha para que o usuário acesse localmente, habilitamos o acesso remoto, tudo certinho. Beleza? Configurado. Agora eu vou explicar a questão para você salvar as configurações. Você tem aqui um dir flash, e ele vai mostrar para você a memória flash, que é onde tem o iOS configurado. Então, nós temos aí ó, o iOS, na realidade configurado não, o iOS fica armazenado, porque no momento que você faz a inicialização do router, ele é descompactado. Então, ele fica compactado na memória flash. Quando você inicializa o sistema, ele é descompactado, certo? Então, você tem também a NVRAM, que é uma memória, um local, que é não volátil, né, que ele fica armazenado lá. Notem que aqui ó, você tem um arquivo na NVRAM chamado startup config. Esse startup config é o arquivo que o iOS lê durante a inicialização. Durante a inicialização, o iOS vai buscar esse arquivo na NVRAM, que é o arquivo, conforme o nome diz, é configurações de inicialização. Tudo bem? Então, tá aí. Então, memória flash local, memória NVRAM é também um local. Flash, onde fica armazenado o sistema operacional do router, de um switch. NVRAM é o local onde fica salvo a memória dele lá do arquivo de inicialização. Aí você tem outros detalhes também. Pode observar que aqui ó, foi através do comando dir. Através do comando dir. Lá eu dei um dir flash
Aí ele lista para mim o que tem lá dentro, quais são os arquivos, e um dir nvrun, que lista para mim o que tem dentro do arquivo nvrun. Agora, quando o sistema é carregado, inicializado, ele vai buscar esse arquivo que está na nvrun, que é o startup config, e vai carregar esse arquivo startup config para running config, que justamente é as configurações que coloca em produção, coloca em execução, certo? Tanto que se eu der aqui, ó, um show startup config, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo de inicialização de configuração que está lá na nvrun e vou ler ele. É para mim fazer a leitura dele, ó. Aí eu vou lá, faço a leitura dele, tudo certinho. Pronto? Eu fiz a leitura dele. Se eu quero ler o arquivo que está na execução, eu dou um show running config. O show é para mim ler o que está configurado. O show running config vai mostrar para mim o que está rodando, o que está configurado. Ó. Certo? Tanto que quando eu estou tem que prestar atenção no seguinte. No Linux, você configura um arquivo, mas você escolhe o momento que você vai colocar ele em produção. No router, você configura. Quando você configura uma linha ali e dá um enter, ele já entra em produção. Ele já entra na running config. Ele já está sendo executado. Aí depois você escolhe se vai salvar ele ou não lá na startup config. Certo? Muito bem. Então tem alguns passos aí, né? A configuração do protocolo RIP, a configuração da senha para acesso local, a configuração de senha de enable, a configuração do acesso remoto. E para salvar, né, você pode dar um WR e você vai copiar o que está na running config, que está rodando, para a startup config. Beleza? Muito bem.